Oiê, bom dia, tudo bom? Mais um dia começando. Bem-vindo ao nosso De Volta ao Jardim. E hoje nós vamos ler Marcos 4. Antes, mais uma vez, nós vamos orar, porque é assim que nós começamos um devocional, sempre convidando o nosso melhor amigo, o Espírito Santo, para poder estar presente conosco, sentadinho aqui do nosso lado. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite de sono, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Deus, por essa noite de descanso. Pai, em nome de Jesus, nós convidamos o Seu Santo Espírito para se fazer presente aqui no nosso meio. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui. Que a Sua doce presença seja sentida, seja manifesta aqui no nosso meio. Em nome de Jesus, onde cada uma estiver, Pai, em suas casas, que a Sua presença inunde o lugar, que a Sua presença enche, preencha esse ambiente. Em nome de Jesus, ó Pai, nós clamamos pela Sua presença, nós pedimos que o Senhor abra os nossos olhos, nossos ouvidos, os nossos corações, o nosso entendimento, ó Pai. Que o Senhor fale aquilo que nós precisamos ouvir nesse dia, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Marcos 4 é a parábola do semeador. O versículo 1 começa assim: Mais uma vez Jesus começou a ensinar à beira-mar, e em pouco tempo uma grande multidão se juntou ao seu redor. Ele entrou num barco e sentou-se, enquanto o povo ficou na praia. Versículo 3. Ouçam. Um lavrador saiu para semear. Enquanto espalhava sementes pelo campo, algumas caíram à beira do caminho e as aves vieram e as comeram. Outras sementes caíram em solo rochoso e, não havendo muita terra, germinaram rapidamente. Mas as plantas logo murcharam sob o calor do sol e secaram, pois não tinham raízes profundas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram os brotos, sem nada produzirem. Ainda outras caíram em solo fértil e germinaram, cresceram e produziram uma colheita 30, 60 e até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Essa parábola também a gente encontra em Mateus 13 e Lucas 8. A semente semeada é o Evangelho. E as aves representam Satanás e os poderes demoníacos. Versículo 6 mostra que muitos recebem a palavra, mas não permanecem por muito tempo. Versículo 9 fala pra gente que nós devemos dar atenção e ponderar até que a verdade seja revelada. Então Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. 10. Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. E Jesus respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus. Eu uso parábolas para falar aos de fora, de modo que, mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Existem os que querem realmente saber e os que não desejam realmente saber a verdade. As parábolas eram usadas para atrair as pessoas que eram sinceras de coração e para rechaçar os que eram apenas curiosos. O versículo 12 mostra pra gente: era como se quem não quisesse realmente ver nem ouvir o que Jesus estava dizendo se tornassem cegos pela própria vontade, porque a vontade de Deus é mostrar a verdade a todos. Versículo 13. Então Jesus disse: se vocês não entendem o significado dessa parábola, como entenderão as demais? Ele estava dizendo aqui que a parábola do semeador era o princípio para eles entenderem todas as outras parábolas que ele ainda iria contar. 14. O lavrador, aí ele vai explicar. O lavrador lança sementes ao anunciar a mensagem. As sementes que caem à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas Satanás logo vem e toma delas. As que caíam no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e sem demora a recebem com alegria. Contudo, uma vez que não têm raízes profundas, não duram muito tempo.
assim que enfrentam problemas ou são perseguidos por causa da mensagem, logo desanimam. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações dessa vida, pela sedução da riqueza e pelo desejo de outras coisas, não produzindo fruto. E as que caíram em solo fértil representam os que ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma colheita 30, 60 ou até 100 vezes maior que a quantidade semeada. Não ter raízes profundas é um erro nosso. A gente só não suporta a oposição porque nós não temos raízes profundas. Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos raízes profundas, que nosso coração seja uma terra fértil e que a semente que está sendo semeada se fixe no nosso coração, crie raízes e que cresça, prospere e dê frutos, muitos frutos para Jesus. 21. Em seguida, Jesus lhes perguntou: alguém acenderia uma lâmpada e a colocaria sob um cesto ou uma cama? Claro que não. A lâmpada é colocada num pedestal, onde a sua luz brilhará. Da mesma forma, tudo que está escondido será revelado, e tudo que está oculto virá à luz. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. A Bíblia fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Logo, a gente entende que o Evangelho deve ser compartilhado, deve ser mostrado, não é para ficar escondido, não é só para eu receber e agora é meu, pronto, acabou, eu não vou compartilhar. Não, você recebeu a salvação, você recebeu essa mensagem de amor, de paz e a sua vida foi transformada. Espalhe essa mensagem. Ela não foi feita para ficar guardada só em você, para parar em você, não. Chegou em você, tem que continuar. 24. Então acrescentou: prestem muita atenção ao que vão ouvir. Com o mesmo padrão de medida que adotarem, vocês serão medidos. E mais ainda lhes será acrescentado, pois ao que tem, mais lhe será dado. Mas do que não tem, até o que tem lhe será tirado. Misericórdia. Ou seja, nós recebemos conforme aplicamos. Isso quer dizer que os dons exercidos serão desenvolvidos. Senão, eles serão perdidos. Versículo 26. Jesus também disse: o reino de Deus é como um lavrador que lança sementes sobre a terra. Noite e dia, esteja ele dormindo ou acordado, as sementes germinam e crescem, mas ele não sabe como isso acontece. A terra produz as colheitas por si própria. Primeiro aparece uma folha, depois se formam as espigas de trigo e, por fim, o cereal amadurece. E assim que o cereal está maduro, o lavrador vem e corta com a foice, pois chegou o tempo da colheita. 30. Jesus disse ainda: Como posso descrever o reino de Deus? Que comparação devo usar para ilustrá-lo? É como uma semente de mostarda plantada na terra. É a menor das sementes naquela época, né, gente? Mas se torna a maior de todas as hortaliças, com os ramos tão grandes que as aves fazem ninhos à sua sombra. Jesus usou muitas histórias e ilustrações semelhantes para ensinar o povo, conforme tinham condições de entender. Na verdade, só usava parábolas para ensinar em público. Depois, quando estava sozinho com os seus discípulos, explicava tudo para eles. 35. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou. É assim na nossa vida também, né? Tem hora que tempestades se levantam. As ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Quando Jesus chama os discípulos para irem para o outro lado, mesmo que estivesse armando chuva e tudo mais, e provavelmente os discípulos já ficaram com medo, já ficaram amedrontados só de ver a formação da chuva, isso queria dizer que passemos para o outro lado, quer dizer que independente do que acontecer, nós vamos chegar lá. Porque Jesus não pode perecer. Então, se ele está no barco, nós também não vamos perecer. 38. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. E os discípulos o acordaram, chamando: Mestre, vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou,
repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. De repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é esse homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Aleluia! É como nós já vimos aqui em outros devocionais. Quando Jesus fala, quando Jesus dá uma ordem, seja lá o que for, precisa obedecer. Até o vento, o inferno obedece Jesus, o vento obedece Jesus. Nós também precisamos obedecer às suas ordens. A Bíblia fala, isso eu li esses dias e fiquei muito impactada, eu me assustei de verdade, porque eu não me lembrava desse versículo, das vezes que eu já li, eu não me lembrava, mas lá, acho que em 1 Samuel, Deus fala para Saul que a desobediência é como pecado de feitiçaria. Então, é muito mais sério do que a gente imagina. Que o nosso coração seja sensível à voz do Espírito Santo e que nós estejamos prontos para obedecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, nesse capítulo nós vimos que Jesus trata o pecado e não seus efeitos. Nós precisamos receber a semente e cuidar para que o nosso adversário não a tire de nós. Permitir que ela se desenvolva e crie raízes profundas para que possamos suportar as tempestades. Nós também vimos que quem quer realmente conhecer se mantém próximo, diferentemente dos que são apenas curiosos. Que nós devemos continuar frutificando e sempre compartilhar as boas novas, ou seja, o Evangelho, como uma lâmpada que a tudo ilumina. Que nós receberemos mais daquilo que desenvolvemos. O que não desenvolvemos, nós perdemos. A gente vê isso, inclusive, no nosso sistema cerebral. Quando uma criança nasce, ela faz milhões e milhões de conexões neuronais, né? Ela tá ali aprendendo a todo vapor e tal. E tudo que não é usado por ela, por tudo que ela aprendeu, e depois chega uma certa idade, acho que é com 4 anos, mais ou menos, 4, 5 anos, tem uma poda neural. Essa poda é tudo aquilo que ela não usa mais, tudo aquilo que ficou, ela aprendeu, mas ela não usou, ela não desenvolveu, vai ser cortado. É a mesma coisa, a Bíblia já falava sobre isso, só que no lado espiritual. Isso acontece no nosso cérebro, mas também acontece na nossa vida espiritual. Os dons que nós recebemos de Deus, se a gente não usar, se a gente não desenvolver, Ele vai tirar. Nós também vemos que na nossa vida nós passaremos por dificuldades e desafios, mas com Jesus no barco, nós venceremos. Jesus tem poder e autoridade sobre tudo e todos. Amém. Glória a Deus. É muita verdade. Para ser digerida e para entrar em nós e aprofundar. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te agradecer. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque o Senhor veio tratar os nossos pecados e não somente os seus efeitos, ó Deus. Que o nosso coração seja uma terra fértil, ó Deus, onde a sua semente é plantada, ela cresce, cria raízes profundas, ó Deus, e no tempo certo dá frutos. E ela não para de produzir, ela não para de dar frutos, ó Pai. Em nome de Jesus, que a sua palavra possa crescer e frutificar no nosso coração, ó Deus, e que nós possamos transbordar, levar a sua palavra como luz para outros caminhos,
como luz para outras pessoas, ó Deus, que ainda não te conhecem, mas que precisam, são sedentas, ó Deus, que têm fome e sede do Senhor, da sua palavra. Que o Senhor coloque essas pessoas no nosso caminho. E que nós sejamos luz, ó Pai. Que nós sejamos instrumentos. Que nós sejamos instrumentos nas suas mãos. Ó, que nós possamos nos manter próximos ao Senhor, por perto, ó Deus. Realmente interessados em te conhecer, em saber quem o Senhor é, em saber quem realmente nós somos no Senhor, ó Pai. Que o nosso coração esteja próximo ao seu, ó Pai, que nós estejamos tão perto a ponto de sentir as batidas do seu coração, ó Pai, como filhos amados na sua presença, como filhos que querem estar perto do Pai, porque é ali que nós como filhos somos alimentados, nós somos restaurados, curados, edificados, ó Pai, transformados, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, cada pessoa que passar por esse vídeo, que as suas bênçãos, ó Deus, alcancem a vida deles. O Senhor sabe da necessidade do coração de cada um, da casa, ó Pai. O Senhor sabe o que cada um está vivendo. Eu posso não saber, mas eu sei que o Senhor é o Deus que supre todas as necessidades. E eu profetizo sobre eles, que todas as necessidades sejam supridas, que aquilo que é impossível para eles seja feito pelo Senhor e que toda honra, toda glória, todo louvor, majestade sejam dadas, ó Pai, ao Senhor pela vida deles, desses que entendem que o Senhor é quem fez, que era impossível para eles. E foi o Senhor quem fez que eles te deem a honra, a glória, o louvor e a majestade, ó Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e eu te peço que o Senhor seja o centro das nossas vidas. O Senhor seja o centro desse dia, que o Senhor seja o nosso primeiro e último pensamento, ó Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos. Mais uma vez, ó Pai, usa as nossas vidas. Nós estamos disponíveis para o Senhor. Que o seu Santo Espírito encontre mais corações disponíveis, corações dispostos a fazer a sua vontade, a falar do seu amor, do seu perdão, da sua salvação, ó Deus, da vida eterna. Em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigada. Te agradecemos. Amém. 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 Amanhã tem mais, eu espero você. Se isso fez algum sentido para você, se algo foi importante, se algo realmente te tocou, me deixa saber aqui nos comentários. Curte esse vídeo, envia para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Tá bom? Deus te abençoe. Faça um excelente dia. Beijo, beijo, até amanhã.